Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E hoje estamos de volta com o nosso parceirão Thiago, da VRB Capital, que é um gestor muito próximo, a gente sempre troca muita figurinha, e eles têm algumas boas novidades aqui em relação à gestora, em relação a alguns produtos. E eu queria te receber, Thiago, e já te passando a bola. Seja muito bem-vindo, cara. Sempre muito legal a gente fazer esse update contigo. E queria ouvir de vocês, cara, como é que está sendo o ano aí na gestora, como é que está sendo também os projetos que a gente conhece, né, que estão na essência aí do VRB, de fazer impacto além de impacto financeiro na vida dos investidores, né, impacto social na vida das pessoas para quem vocês focam ali a filantropia do projeto. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Gabriel. Prazer estar falando contigo mais uma vez. Feliz de contar as novidades. Muita coisa aconteceu aí nos últimos 2 anos. Eu acho que foi a última vez que a gente se falou, né? Sim, acho que foi mais ou menos isso. É isso. Cara, então, vamos lá. Só lembrando para o pessoal, assim, a nossa proposta de valor, o VRB ele nasceu em 2016 e a gente foi ancorado por algumas das principais famílias do Brasil, por um dos maiores investidores do mundo, e com a visão de um dia virar um endowment das favelas, né, a gente criar um fundo patrimonial para reduzir o gap, para fechar o gap educacional que existe no Brasil, um Brasil com tantas mazelas sociais como todos nós já estamos cansados de saber, né? Então, a gente criou um produto, em 2016, chamado VRB Multimercado. A gente começou pequeno, né, com 85 milhões de reais, e o VRB Multimercado ele trazia 3 grandes inovações. Assim, a gente dividiu em 3 etapas a criação do produto. A primeira era reunir os maiores gestores de patrimônio do Brasil, os gestores de fortunas, time responsável aí por mais de 200 bilhões de reais, de 700 e poucas famílias, para ser cliente dessas casas, precisa ter mais de 100 milhões de dólares. E a gente convidou os maiores do Brasil para realizar a gestão desse veículo. Uma vez a gente demorou 1 ano assim, para conseguir botar essa estrutura de pé, e depois da gente ter conseguido botar de pé, a gente foi atrás dos gestores que eles gostariam de alocar. E a gente, assim, esse comitê de investimento, ele topou participar em conjunto em caráter pro bono, né? Ele cobra uma taxa e doa 100% da taxa depois de custos para o VRB Impacto alocar em projetos de educação no Brasil. De maneira que o investidor seja o protagonista e acesse esse clube VIP, né, que faz a gestão de grandes fortunas no Brasil. Importante destacar que vocês conseguem acesso em muitos veículos que normalmente estão até fechados, né, para captação. É isso. A gente, como eu disse, né, em função da nossa proposta de valor, a gente chega batendo na porta pedindo capacity, acesso ou bons deals de custos, né? Lembrando que a estrutura de Fund of Funds, você tem um fundo que investe em outros fundos, e aí você tem o custo da casca, tem o custo dos gestores, mas o que a gente negocia com os gestores, a gente reduz aqui embaixo, de maneira que o composto ele fique muito competitivo, né? E vire uma estrutura de fato competitiva. E aí a gente chega negociando bons deals de custos, assim, a gente não chega botando arma na cabeça nem nada, a gente só fala, cara, quanto mais você baixar o preço no teu fundo, mais atraente fica o produto, e aí mais recursos a gente vai conseguir atrair, gerando mais impacto na vida de quem mais precisa, né? Então, a gente usa esse argumento e aí deixa na mão deles, assim, quando você quer contribuir. E a gente tem tido assim, uma experiência fantástica. Assim, os gestores têm, de fato, aberto assim, várias exceções para a gente. Então, a gente conseguiu montar uma carteira AAA de primeiríssima linha, assim, com fundos. Um dos fundos a gente tenta acesso há 10 anos, que a gente conseguiu viabilizar o acesso a esse gestor. E a gente conseguiu criar, assim, primeiro, um comitê de investimento que realiza essa gestão dos fundos, né? Iniciou com o VRB Multimercado, hoje a gente tem 5, e passou com gestores investidos, alguns dos principais da indústria. E aí, essa união fez com que a gente criasse realmente veículos que transformam vidas, assim, a vida do investidor e a vida de pessoas em situações vulneráveis. E o terceiro pilar do projeto, né, o terceiro elemento que a gente conseguiu reunir é o impacto, de fato, né, que é o principal, assim, é como a gente conseguiu reunir um ecossistema fantástico jogando
a favor do patrimônio do cliente. E desde o início do projeto, já geramos mais de 16 milhões de reais para impacto sem prejudicar o retorno do cotista, e isso saiu do bolso desse comitê de investimentos, desse grupo de family offices. Não é de se desprezar, né? 16 milhões de reais. E a gente sonha em construir um Endowment das favelas, um fundo patrimonial para as favelas, no longo prazo, né? A gente começou esse ano, e o nosso sonho é reduzir esse gap educacional que existe no país, utilizando essa estrutura. A gente começou com 85, hoje a gente tem 600 milhões de reais, divididos em 5 FOFs, 3 verticais, uma vertical composta de multimercados, 555 e Previdência, uma vertical que é um fundo de renda variável, com 2 dos melhores gestores do país concentrando 70% da alocação, e a outra vertical é o fundo de crédito privado na Previdência, que foi uma provocação de um escritório de agente autônomo da XP, e queria uma combinação aí de um retorno que tivesse como target CDI mais 1,5, uma estrutura muito eficiente, né, e tivesse uma remuneração compatível para a distribuição, né, que é a forma como os agentes autônomos conseguem se manter através da distribuição, e a gente conseguiu montar uma estrutura em que a gente tem uma remuneração compatível. Bem bacana, sem que isso gere um peso para o investidor, muito pelo contrário. Assim, a gente cobra 0,76% nesse fundo, e o custo para o investidor é 0,91%. E o custo dos fundos de crédito variam entre 0,8% e 0,95%. Ou seja, está tão barato ou mais que investir diretamente, com um portfólio diversificado para um nível de retorno razoável, assim, de fundos de high grade. Assim, né? A maioria dos fundos que a gente investe persegue um retorno de 1 a 1,5, 2 perseguem CDI, entre CDI mais 2 e CDI mais 3, e a gente consegue entregar CDI mais 1,5 com mais diversificação. Né? Então, se você tem o mesmo nível de retorno com mais diversificação, você tem um retorno de muita qualidade. Né? Então, virou uma estrutura incrível. Assim, você pode concentrar toda a sua estratégia de crédito privado dentro desse veículo, sem que isso te gere, tenha nenhum componente de detração de performance. Muito pelo contrário, acaba sendo mais eficiente e você consegue concentrar em um só, através dos principais gestores de crédito do país. Né? Em alguns eventos esse ano, né, de dor de barriga em alguns ativos, teria um peso muito menor do que teve em alguns fundos, né, no portfólio de alguns investidores, que estaria mais diversificado. Então é isso, estamos lançando agora esse produto com 50 milhões de reais, né, já tivemos aí aplicados quase 100%, e já tivemos sinalização de praticamente dobrar, e a gente tem um limite de capacidade de 300 milhões de reais nesse produto. Tá? Então a gente está indo para 100 milhões nos próximos 2, 3 meses, de um escritório só, e a gente tem recebido diversas sinalizações muito positivas. Legal. E essa questão da turbulência de crédito privado, isso foi, tipo assim, atraiu o apetite de vocês ou arrefeceu o apetite de vocês para o mercado? Essa é uma excelente pergunta, né? Quando a gente tem esses momentos de estresse no mercado, a gente tem uma limpa no mercado de crédito, né? A gente tem uma característica aqui no Brasil que é interessante, assim, que são os fundos DI cash enhanced, né? Que na verdade deveriam estar perseguindo ali o Selic, né? Se vendem como DI, mas estão buscando ali, pegam, investem em um ou outro ativo para perseguir um CDI mais alguma coisinha. Isso acaba espremendo os prêmios dos ativos no Brasil, e quando você tem momentos de estresse, você tem uma reabertura. O carrego hoje está entre 2% e 3%, embora a meta atuarial desses fundos, a meta de rentabilidade desses fundos, seja CDI mais 1,5. Né? Então, em termos de oportunidade, agora é a oportunidade para estar investindo na classe. E a gente tem uma visão assim, de que o VRB ele não tem que ter nenhum tipo de filtro do ponto de vista de classe de ativo. A gente não pode vetar classes de ativos, a gente tem que vetar gestores. Né? Então, esse fundo de crédito privado é a oportunidade que o investidor tem de ter uma exposição estrutural a crédito privado. Isso não é um fundo caixa. Assim. A gente tem um prazo de resgate de D mais 30, né, com liquidação em 2 dias úteis. E aí estamos falando de dias úteis. Que é exatamente para filtrar a entrada. Né? Isso é para proteger o investidor.
tá? Para amanhã ou depois você não está tendo um problema no fundo, porque teve uma onda de resgate, e quem está ali para o longo prazo acaba sendo prejudicado. É verdade. Assim, uma dúvida, né? Nesse cenário, até pegando um pouco, tentando explorar um pouco essa dinâmica de fund of funds dentro de um caso de cenário de estresse. Então, por exemplo, estressou um fundo X. Dentro do fundo do VRB, né, do Fund of Funds, vocês fazem alguma diligência específica, dada alguma questão de algum fundo pontual, ou você já justamente faz uma diversificação macro para não mexer no varejo, vamos dizer, das estruturas? Isso é muito uma ponderação, é uma pergunta muito boa, assim, porque como é que funciona o processo de investimento no BRB, né? Lembrando que tem um comitê gestor, que são 5 family offices, tem famílias com patrimônio no mínimo acima de 100 milhões de dólares. Diante disso, assim, a gente tem famílias que são muito exigentes, assim, que poderiam ter qualquer instituição gerindo o patrimônio delas, né? É o que está todo mundo buscando, né? Esse cliente um pouco maior, que gera um retorno maior, uma receita maior para o distribuidor, para o locador. Tá? Então, assim, a gente tem essas casas, são casas que estão entre as principais do país, e elas não podem ter produtos. Tá? Elas são remuneradas no modelo fiduciário. Quer dizer que elas não vão inserir nenhum produto que não seja no melhor interesse do investidor. Então, isso é uma ressalva importante, assim, que a gente está no modelo 100% alinhado com o investidor, então o investidor alocando no BRB, ele pode ter certeza que não existe conflito de interesse. Tá? Então, isso é um. E dois, processo. Né? Essas estruturas têm times muito robustos aqui lá fora para realizarem due diligence, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. Tá? 70% do trabalho é qualitativo, quer dizer, muita proximidade com os gestores, e 30% é quantitativo. A gente está muito mais preocupado com a capacidade de geração de alfa, né, de retorno em excesso olhando para frente, do que com as últimas janelinhas de retorno, ali, como se fosse um cavalo de corrida. Né? Aqueles fundos estão indo melhor nos últimos 12 meses, em geral, o momento já foi. Né? Então, a gente está preocupado com a capacidade de retorno olhando para frente num portfólio diversificado, que a gente nunca sabe o que vai acontecer no ano seguinte, no mês seguinte. Né? Se soubesse, estava todo mundo bilionário, né? E por não arbitragem, não é possível. Por natureza, não é possível. Então, existe, primeiro, o filtro individual de cada um desses family offices. Depois, existe o filtro do comitê de investimento. Então, se tem ali uma das casas, não estou dizendo que é o caso, tá? Mas sim, se tiver uma das casas que tem um relacionamento muito próximo com o gestor, né, você tem a outra que não necessariamente tem esse relacionamento próximo. Então, isso cria uma auditoria recíproca, né, e cria um sistema de checks and balances, que é muito poderoso, que é muito importante. Tá? Então, tem um filtro individual, tá, que estamos falando assim, de estruturas muito robustas, de um modelo 100% alinhado com o investidor, e o filtro em conjunto, né, quando esse grupo se reúne para estruturar a carteira. E toda hora a gente fica de olho nos ativos que compõem a carteira, sem dúvida. Assim, de novo, performance incomoda, mas a gente não está preocupado com as últimas janelas. Mas, se tiver alguma mudança estrutural na gestora, esse comitê vai fazer uma troca, vocês não tenham dúvida. Né? E eles estão muito preocupados com a consistência, né? O que o gestor fala versus o que ele faz. Para a gente, não é o mais relevante necessariamente você estar certo ou errado em relação ao cenário. O mais relevante é se o que a gente está comprando, se o mandato ele está aderente. Quebra de mandato para a gente é deal breaker. E agora você entrou num assunto bem legal que eu queria já colocar na mesa. Questão de mandato. Vocês têm exigência, por exemplo, ESG para os gestores? Excelente pergunta. Não, a gente não tem. Assim, na nossa visão, e é engraçado, assim, porque né, o VRB, que tem como missão transformar vidas, que nasceu por isso, né, não tem um filtro temático na parte do ativo. Né? O comitê, na visão do comitê, assim, ESG é um negócio muito sério. E se você não for ESG de fato, 100%, full, é melhor não ser. Sabe? Você não consegue ser meio ESG. Você não pode ter um produto ali comprando um ativo, né, que faz algo que esteja contra os princípios de ESG e outro que faz.
né? E aí no mesmo produto você tem um mix ali e você se vende como ESG. Então, assim, no Brasil não existem tantos ativos que justifique a criação de um FOF no nível de qualidade que o comitê busca. Então, assim, está fora do nosso escopo e não, a gente não tem nenhum filtro temático. O impacto no BRB se dá através da reversão de taxas, do trabalho pro bono desses gestores e é via filantropia. É uma outra estratégia. Você tem a filantropia, você tem Impact Investing, né, investimentos ilíquidos na economia real, você tem ESG, que você pode ter empresas de capital aberto, né, que são ESG, e você tem as empresas que não têm nenhum filtro temático. Né? Dentro desse espectro, o VRB está nos dois extremos. No extremo da filantropia, no extremo do best in class, né? Não temático. Legal. A gente somos estratégias best in class. Não, muito legal, Thiago. Quando o papo é bom, vai passando tão rápido, né? Mas deixa eu aproveitar, eu queria te pedir, cara, de visão de futuro para o VRB. Por quê? Porque eu vejo que, vocês vêm crescendo, né? As parcerias se solidificando, né? Cada dia novas casas grandes aí entrando no pool. E, daqui a pouco, né? Quero ser convidado para a festa de Umbli. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, já estamos batendo. Então, assim, olhando para frente, né, e fazendo uma reflexão do para trás, vocês já passaram por vários cenários, criaram, né, capinaram aquele mato alto ali de parcerias, de estruturação, como você bem colocou e eu acompanhei também, algumas casas aí, realmente quase uma década, né, de negociações, e agora, conseguindo abrir essas portas. Qual é o futuro da VRB, né? E eu digo da gestora, e aí depois o futuro da visão de impacto da gestora, né? Se você puder fazer esses dois paralelos. Assim, em relação ao VRB, né? O VRB como infraestrutura de investimento para o investidor, eu acho que é a gente seguir disponibilizando fundos que a gente acredite, porque se a gente não acreditar, a gente não vai lançar, né? Fundos que a gente acredite, nas classes de ativos para que o investidor possa realizar a sua diversificação, tá? Utilizando toda a família VRB, que a gente chama de família do bem, né? Dentro do teu portfólio, você tem um pouquinho de multimercado, tem um pouquinho de renda variável, um pouquinho de crédito privado, multimercado na Prev, ex-Prev, crédito privado na Prev, ex-Prev, etc. E você conseguir, através de poucos veículos, acessar os melhores, o que é de melhor no Brasil, né, em termos de gestão de investimento. Eu acho que a gente oferecer essa infraestrutura e buscar aí 1, 2, 5, 10 bi para que a gente possa transformar cada vez mais vidas. Lembrando que todos os fundos do RB, depois de custos, doam os FIIs para projetos sociais no Brasil. Então, esse é um pilar. O outro, em relação ao filantrópico, a gente tem um foco muito específico, né, que é a educação, inclusão produtiva, né, embora sejam temas amplos, né, a gente está focado em um nicho, que é um nicho de desenvolvimento dos jovens que estão ali prestes a sair da escola, entrar na faculdade e são neném. Muitos desses jovens, eles não estão nenhum e nem trabalhando, né, não estão nem estudando nem trabalhando. Então, a gente foca muito nesse perfil e a visão de futuro é a gente conseguir gerar um volume cada vez maior para estar apoiando iniciativas para reduzir esse gap educacional no Brasil, que é o que vai mudar a gente de patamar, né, em várias dimensões. E a gente quer criar um endowment das favelas, que é o fundo patrimonial das favelas. Só para o investidor ter uma ideia sobre o que a gente está falando, em 1638, nos Estados Unidos, John Harvard ele começou a criar um endowment da Universidade de Harvard, e começou a doar pensando na perpetuidade da instituição no longo prazo. E hoje o endowment de Harvard, né, o endowment ele é criado a partir de doações de pessoas que saem da faculdade e querem ajudar a perpetuar a missão da instituição. Hoje o endowment de Harvard tem mais de 50 bilhões de dólares. E 1/3 do orçamento de Harvard, né, a primeira do mundo, vem desse endowment. É a maior fonte de recurso da universidade. E, diante disso, assim, todos os anos saem líderes em diversas áreas do conhecimento que ajudaram a estruturar o pensamento
e as instituições ocidentais. É difícil você estimar o impacto de Harvard para a construção do mundo que a gente tem hoje. E a gente pensou, cara, estamos mirando aí 50, 100, 150, 200 anos, isso muito além da gente aqui, né? Se a gente conseguir começar a criar o Endowment das Favelas, né, isso olhando lá para frente vai ter um peso gigantesco aqui no Brasil, né? E a gente vai estar apoiando iniciativas que possam ter essa missão de reduzir o gap educacional, né? Mas a gente começa hoje e a gente não tem pressa. Eu acho que é por aí. Pô, incrível, né? Quase que a metáfora lá do plantador de tâmaras, né? Vocês estão plantando as tâmaras para daqui a 100 anos, né? Alguém lembrar que existia um VRB e que aquela árvore ali que tem tâmaras surgiu de algum lugar, né? É isso. Perfeita analogia. Cara. Muito bacana, realmente, parabéns. Como sempre, né, eu não canso de falar, é um baita projeto, né? Realmente é um projeto de vida aí para transformar a vida das pessoas, fazer bons investimentos para os investidores, né? Então, é um fundo muito diferenciado, pessoal. Tiagão, obrigado. Posso te por favor, surpresa? Antes de encerrar, deixa eu passar para a despedida. A gente vai te dar para sortear esse livro aqui, ó, em celebração dos 10 anos do BRB, tá? Boa! E aí eu acho super bacana, a gente, assim, foi o trabalho de um ano da gente botando esse livro de pé, é um livro para ficar na mesa da sala de estar, tá? E deixar ali, e no fim de semana dar uma lida, porque é uma delícia, é uma delícia esse. Todas as vidas que a gente transformou ao longo dos anos. Perfeito. Pô, muito bacana. Obrigado pelo presente. Vamos fazer esse sorteio, pessoal. De repente a gente faz lá pelo Instagram, marca vocês e vai ser um prazer. Obrigadão, como sempre, pela presença. Seja sempre bem-vindo. Pessoal, fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Um abraço.